Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de WCM, né? No último vídeo aí a gente falou um pouco sobre o conceito do MTBF, né? Referente aí à manutenção profissional, e hoje a gente vai estar justamente vendo uma aplicação, né? O MTBF, que representa justamente o tempo de disponibilidade de máquinas, né? O processo referente ao cálculo do MTBF é muito simples, mas ele traz uma interessante, né, informação aí para o ciclo de manutenção profissional, aplicados aí às indústrias, né, independente até do WCM, e ele ajuda muito, né, na verificação e tomada de decisão, né, do processo, né, ou seja, entender estatisticamente como é que está o desempenho das máquinas e o que isso vai representar no que diz respeito à tomada de decisão, né? Se a máquina ela pode ter melhoria, se ela já está no seu limite de desempenho, se ela está abaixo do desempenho, se ela já está abaixo do desempenho há um bom tempo, né? Se já vale a pena trocar aquela máquina, né? Se vale a pena investir ainda em manutenção naquela máquina, né? Então, esse simples dado ele dá essa relevância aí para o processo de tomada de decisão, né? O MTBF ele representa justamente o valor do tempo médio entre as falhas, né? No caso das máquinas, e é justamente necessário indicar o tempo total de funcionamento da máquina, né? Com base no período de atuação até ter uma falha, né? Então a gente precisa identificar, né, a partir de um ponto zero, né, uma máquina em funcionamento, o tempo que ela fica em funcionamento até apresentar uma falha, né? E aí a gente precisa ter essas informações para a gente poder retirar essa média entre as falhas, que representa justamente o MTBF, né? Então o MTBF ele nada mais é do que o tempo total da máquina funcionando, né, dividido aí pelo número de falhas ocorridas, né? Então é interessante aí ter pelo menos ter 3 intervalos, né, de falhas aí em execução de máquinas, né? No próximo vídeo sobre o WCM a gente vai estar falando sobre um outro aspecto que envolve justamente quando esse tempo ele começa a ficar, ele começa a cair, né? Como você está com a manutenção bem ativa e ele começa a cair. Exemplo, você vinha lá com uma projeção de normalmente 200 horas de falhas, né? Referente aí a funcionamento, e aí você chegou no estado, né, numa condição de manutenção bem elevada, e essa relação, né, dessa falha aí, ela cada vez mais vai diminuindo. Por exemplo, você vinha lá com a média de 200 horas e você vai analisar hoje o timeline, né, você já está com 600, 800 horas de máquina funcionando sem apresentar falha, né? Então aí dá uma nova roupagem aí para esse processo. Bom, mas aí de qualquer maneira, né, a lógica do MTBF é essa aí, né, o tempo total da máquina funcionando dividido pelo número de falhas ocorridas, né? Então vamos supor aqui uma situação, né, se em um mês, né, uma máquina funcionou 200 horas até falhar, né, depois atuou mais 180 horas até a segunda falha e mais 200 horas aí para uma terceira falha e fechou com a quarta falha tendo mais 240 horas, ou seja, a gente tem 4 tempos aí entre falhas, né? Ou seja, startou em um mês e as horas seguiram, né? Ou seja, a partir desse ponto zero, né? Então, 200 horas, 180, 200 horas, 240 horas, né? Ou seja, o que é que significa, né? Vamos colocar aqui quatro células, e essas células elas vão apresentar aqui o intervalo entre as falhas, né? Então, a gente teve a primeira falha com 200 horas, né? A gente teve a segunda falha com 180 horas, a terceira falha novamente 200 horas e a quarta falha com 240 horas, né? Ou seja, é o tempo aí, né, relativo entre as falhas, né? Então é justamente essa informação que a gente precisa, né, para ser indicada aqui no tempo total da máquina funcionando, ou seja, o somatório, né, justamente aqui dessas horas, né? Então preciso somar todas essas horas aqui para poder ter essa primeira base, né, aí para indicação aí do processo, né? E aí nesse caso, somando as quatro, a gente vai justamente dividir pela quantidade de falhas, que no caso aí a gente está levando em consideração 4, né? Então, substituindo os valores, a gente vai ter a relação total de horas dividido por 4. Somando as horas vai dar 820 horas e o número de falhas foi 4, né? Então 820 dividido por 4 vai dar 205 horas, ou seja, esse é o MTBF, o tempo médio aí entre falhas aí que está ocorrendo com base nessa máquina,
né? E aí, como eu disse, essa indicação, né, esse dado, na verdade, ele vai ser um ponto importante aí para a tomada de decisão, né? Como a gente tinha falado, né? Se a máquina ela está caindo de desempenho, se ela está com desempenho elevado, se o tempo que ela vem tendo entre falhas cada vez mais vem diminuindo, isso vem gerando prejuízo aí para a empresa, né? Lembrando que a gente fala aí do tempo entre falhas, mas existe o tempo da falha também, que é outro tópico aí que a gente vai ver posteriormente, né? Então a máquina ela pode ficar parada por meia hora, ela pode ficar parada aí por 24 horas, pode ficar parada aí por uma semana, né? Então isso aí está muito relativo à complexidade do tipo de falha, tá bom? Mas referente ao MTBF é essa lógica aí de processamento do mesmo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!